Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Bênção. Muito bom poder estarmos junto com os irmãos aqui, compartilhando a palavra do Senhor. Eu quero já agradecer, pastor Aderson, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito honrado, né, em ser lembrado e também poder estar à disposição do Senhor em fazer a sua obra. E trago saudações da Igreja de Deus lá em Freguesia do Ó, pastor Nivaldo. Eu falei, pastor, ore por mim, interceda por mim lá, pelo amor de Deus. E ele disse, vai irmão, vai na fé. Então trago saudações do pastor, obrigado irmão, da igreja, também da minha esposa. Estou hoje com a minha filha, né, Karine, linda. Minha esposa também gostaria de estar aqui, mas quando o pastor Aderson me convidou, nós já tínhamos a nossa programação e a família lá, minha esposa é carioca, né? A família lá do Rio de Janeiro, meu sogro, o pastor, enfim, todos estão lá em casa essa semana. Falei, não, mas não dá para falar não com o Aderson, né? Então, a gente deu uma dividida. Fica lá, ela fica lá com a família e eu estou aqui, mas com certeza da próxima vez todos estaremos aqui louvando e exaltando o nome do Senhor, amém? E minha filha fez questão de vir, de estar também junto com a Nicole, né, amiga que fazia tempo que não via, para bater um papo, e é muito bom, principalmente porque estão na casa do Senhor, né? Glória a Deus. Amém, queridos. Eu quero compartilhar com você nessa noite, como já foi orado, né? E deixa eu pôr aqui o meu novo integrante, a minha nova peça integrante fundamental aqui. Fundamental não, mas integrante aqui para ajudar na leitura. Glória a Deus por isso. Também quero saudar aos irmãos que estão aí nos acompanhando pela internet. Se você está ao vivo, que Deus abençoe sua vida. Se você está assistindo em qualquer momento daí do ano, que Deus também abençoe sua vida, amém? Que essa palavra possa ministrar aos nossos corações. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 de Coríntios, capítulo 12. Glória a Deus. 1 de Coríntios, capítulo 12, vamos ler 3 versículos somente. Glória a Deus. Também quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui nesse frio. Não está fácil vir presencial, não. Mas o Senhor tem uma bênção, com certeza, para cada um daqueles que o priorizam. Como já foi profetizado, já foi orado, já adoramos ao seu nome, com certeza Ele está contemplando cada um de nós aqui, amém? Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 25 até o 27. Desculpa que eu não avisei, né? Não vi agora aqui, não colocou ali. Glória a Deus. A minha versão diz o seguinte: isso faz, versículo 25, isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos se cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Amém? Eu vou repetir o versículo 27. Juntos, todos vocês, todos nós, somos o corpo de Cristo. E cada um, uma parte dele. Amém? Glória a Deus. Já foi orado, então vamos compartilhar aqui a mensagem. Quarta semana da campanha Kryptonita, né? O que é que tira a sua força? O que é que tira a minha força? Ou o que pode tirar as nossas forças? A gente às vezes só quer colocar a culpa no diabo, né? Tudo é o diabo. Mas nós vemos que nem tudo é o diabo. São muitas coisas que acontecem na vida, talvez escolhas erradas, talvez porque plantamos em terrenos errados, e vamos colher, como o pastor disse lá do preguiçoso. Aquele que semeia no vento vai colher tempestade. Então nós precisamos ter um propósito na nossa vida. Você que está aí nos assistindo pela internet, também, todos nós, a igreja do Senhor precisa ter um propósito em sua vida, amém? Porque todos nós temos essa criptonita.
Essa criptonita vem sobre a vida da igreja, vem sobre a vida do não cristão. A diferença é o que faremos, como brigaremos, como lutaremos, quem poderá nos ajudar. Parece até um chavão lá do Chaves, né? E agora, quem poderá nos defender? Queridos, Jesus pode todas as coisas. Ele continua no controle de todas as coisas. A pandemia está aí. Infelizmente, muitas pessoas morreram. Muitas famílias enlutadas. Não temos resposta para todas as coisas ainda. O que podemos dizer é que Deus continua no controle de todas as coisas. Nada saiu do controle da sua mão. Se talvez alguém acha que isso é uma criptonita para tirar o poder de Deus, jamais. Ele continua no controle de todas as coisas. Amém? E o tema proposto nesta noite, que o pastor Adércio compartilhou comigo, é sobre a criptonita contagiosa. O que é aquilo que nos contagia? Às vezes, quando ganhamos um presente, ou uma visita de um amigo, ou uma notícia legal, uma surpresa, ficamos alegres, né? E aquela alegria nos faz contagiar o ambiente. Contagiamos o ambiente. Às vezes o ambiente está triste, mas você chega alegre e aquilo contagia o ambiente. Eu conheço, acho que vocês também, pessoas que são alegres de natureza. Tudo está ruim, mas você sabe que quando chegou alguém, o ambiente vai melhorar, porque a pessoa é alegre, ele conta lá uma brincadeira, uma piada santa, e ele contagia. Você fala, nossa, estava tão difícil, estava tão ruim, né? Que o Espírito Santo do Senhor seja, e Ele é, e que nós possamos compreender e pedir sempre para que Ele nos contagie, para que Ele olhe para dentro de cada um de nós e nos contagie, independente das circunstâncias. Não importam as circunstâncias, não importa o momento, não importa a falta de emprego, né? Mas que Ele seja Senhor das nossas vidas. Queridos, a igreja de Coríntios, vamos falar um pouco dela, para entrarmos um pouco mais na mensagem. A igreja de Coríntios na verdade, Coríntios, né, uma cidade da época, uma cidade financeiramente muito bem resolvida, uma cidade que tinha uma rede hoteleira boa, fantástica, uma cidade que tinha um porto muito grande e, consequentemente, era uma cidade muito visitada por turistas, romanos, gregos, né? Todo o comércio que ia de um canto para o outro, que passasse próximo a Coríntios, parava ali. Porque Coríntios era uma cidade conhecida. Olha que interessante. O termo que era conhecido, o termo que todos falavam, principalmente os navegantes, eles diziam o seguinte, o termo corintianizar. Esse era um termo que todos falavam, olha, para onde você vai? Mas não tem nada a ver com Corinthians não, meu irmão. Olha aí. Mas sabe o que significa? Aonde você vai? Eu vou corintianizar. Significa, eu vou fornicar. Eu vou depravar. Sabe aquela coisa? O Brasil, durante um tempo, foi conhecido como o país do carnaval. Então, muita gente fala, para onde você vai? Eu vou ao país do carnaval. Samba, bagunça, coisas ilícitas. Então, Coríntios a cidade de Coríntios, ela era conhecida como uma cidade da fornicação, como uma cidade que tinha o prazer em coisas ilícitas. E isso contagiava os navegantes, isso contagiava os moradores, contagiava o comércio local, contagiava tudo e favorecia a cidade, porque muitas pessoas queriam ir para lá justamente para se envolver com coisas erradas. Paulo, Atos capítulo 18, Atos capítulo 16, né, Paulo fala um pouco de como ele teve que ir para Coríntios. Ele ficou lá aproximadamente um ano e meio. Segundo alguns historiadores, foi um dos maiores tempos que o apóstolo Paulo ficou numa região. Foi em Coríntios, ele ficou 1 ano e meio. Ele ficou na casa de Priscila e Áquila. E eles tinham uma empresa, eles tinham uma conexão de tendas. Então eles trabalhavam. Paulo, para não ser pesado para a igreja, né, ele dava lá, trabalhava e tal. E quando era época de inverno, que as navegações paravam,
As navegações procuravam parar exatamente nessa cidade, pelo motivo que eu já comentei, da promiscuidade, da fornicação, da prostituição, e também porque tinham muitos homens e mulheres que trabalhavam nessa conexão de tendas e renovavam as velas do navio. Paulo e Áquila e Priscila, ali na sua empresinha ali, talvez até prestavam alguns serviços para os navios. Então veja que tinha também as coisas boas e positivas. E no meio desse tumulto, Paulo começa a evangelizar, começa a falar de Jesus e abre ali uma congregação na casa de Priscila, na casa de Áquila. Então essa era a realidade, esse era parte do fundo histórico da cidade. Nós acabamos de ler que Paulo está dizendo que ele está falando sobre a harmonia do corpo, sobre a harmonia do corpo de Cristo, sobre a harmonia dos membros, que todos, um tem que cuidar do outro, que se uma parte sofre, outra parte também sofre. Se uma parte se alegra, outra parte também se alegra. Então ele está falando para o povo dentro desse contexto. Vocês aí de Coríntios, mesmo diante de tudo que falam de vocês, diante do que vocês são conhecidos, vocês são o corpo de Cristo. Então tem que ter a diferença, tem que haver a diferença entre tudo o que estão falando e o que vocês são. Então essa foi um dos temas aqui de Paulo, compartilhando com os irmãos. São 20h50. Glória a Deus. Irmão, contagiar significa algo que transmite, que se propaga, vamos falar agora, vai ficar bem interessante, como uma bactéria contagiosa, capaz de contagiar, influenciar comportamento de alguém. É um adjetivo que passa pelo contato que se transmite. Contagiar. Nós temos que contagiar o mundo. Temos que pedir sempre ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, que possamos contagiar o mundo. Que as coisas de fora não nos influenciem, mas que nós possamos influenciar. Mas a realidade da igreja de Coríntios era uma realidade muito difícil, era uma realidade muito dura. A Bíblia fala em 1 Coríntios, de capítulo 6, eu vou ler para vocês, do versículo 18. Do versículo 18 até o versículo 20, e diz assim: fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta mais o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados pelo alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. O apóstolo Paulo estava escrevendo sua carta, porque tinha chego até os ouvidos dele, que a igreja já não estava mais naquele processo firme da palavra. A igreja já tinha sido, ou parte dela, ou alguns irmãos, tinham sido contagiados pelo que fazia antes. A promiscuidade, a prostituição, estava fazendo parte da igreja. Nós vamos ver no capítulo 5, e aí se você puder acompanhar, eu gostaria que você acompanhasse. No capítulo 5 de 1 Coríntios. Nós vamos ver que Paulo começa a falar com a igreja que, olha, eu estou sabendo, chegou até os meus ouvidos, que tem irmão no meio da congregação que está se envolvendo com prostituição. Uma palavra muito forte, uma palavra muito dura, mas infelizmente era um pecado que estava contagiando a igreja, e isso estava fazendo com que a fraqueza da igreja se tornasse tão explícita, e a vergonha da igreja se tornasse tão explícita, que chegou até os ouvidos dele. E ele teve que escrever a carta, ele teve que dizer: olha, nós vamos ter que resolver esse problema. Irmãos, existem problemas que nós temos que parar e resolvê-los. Nem tudo dá para empurrar com a barriga, nem tudo dá para jogar para debaixo do tapete. Tem coisas que contagiam. Se não contagiar para o bem, vai contagiar para o mal. Então nós temos que parar, analisar, orarmos, pedirmos a direção do Senhor e agirmos nesta noite. Você que está aqui,
Eu não sei qual o problema que talvez esteja no seu coração, mas tem que sair. Tem que sair, tem que tratar. Essa palavra tratar é uma palavra difícil às vezes de ouvirmos, porque dá-se a impressão de que se trata só quem está doente. Não, às vezes estamos contagiados pelo pecado, por coisas que não queremos. Queridos, vocês têm grupos de WhatsApp? Quantas vezes eu estou em alguns grupos e um irmão vai lá, um irmão não, um amigo, e coloca lá um vídeo, e eu, na minha inocência, você vai ver, é um vídeo que já fez a sua mente pensar em um monte de coisas. E aí você é obrigado a falar: ei, cara, no meu celular, a minha filha vê meu celular, a minha esposa tem a senha do meu celular. Você não pode ficar mandando essas coisas para mim. Existem coisas que nós não podemos postergar, porque talvez nós vamos magoar alguém. O problema é que se não falarmos, nós podemos ser contagiados. E esse contágio pode fazer de mim e de você uma pessoa enfraquecida. Em nome de Jesus, se você está aqui nessa noite, com certeza, é porque mesmo com todas as lutas e dificuldades que você e eu temos passado, você e eu que estamos aqui presencialmente, nós temos a certeza de que o Senhor continua no controle. E de que todo este mal, de que todas as coisas que ouvimos não vai nos contagiar. Mas nós precisamos estarmos firmados na rocha, firmados em Cristo, em comunhão com o nosso corpo. E quando eu falo em comunhão com o nosso corpo, em comunhão com os nossos irmãos. E às vezes um problema vai acontecer, porque talvez eu goste da cor azul, e talvez o irmão goste da cor amarelo, e talvez a irmã goste da cor branca. Instaurou uma confusão. Vamos ter que resolver que cor que o Ministério de Louvor vai cantar, que cor que as irmãs vão cantar. Eu não sei. E aí pintou um problema. E a questão não é só o problema, mas o contágio. Aí vem o contágio. Devagarzinho ele vai minando o nosso coração. Tá vendo? Eu não te falei? É sempre o que você fala que eles não aceitam. É sempre a sua opinião que o pastor não ouve. Tá vendo? Para que você vai para a igreja? Tá vendo o irmão que estava lá na igreja, o que ele fez semana passada? E são coisas que vão minando nossa fé, que vão contagiando-nos negativamente, e nós estamos achando que estamos firmes e indo para a igreja, ou participando online de casa, e achamos que estamos legal, e quando percebemos, irmãos, já não estamos mais. Fomos contagiados negativamente, fomos contagiados pelo pecado, fomos contagiados porque era tão normal, todo mundo fazia, todo mundo falava. A nossa cidade é conhecida por isso. Os irmãos lá de Coríntios podiam falar para Paulo, tem gente do mundo inteiro aqui, cara, deixa o povo se divertir, a gente precisa ganhar nosso dinheiro. Talvez em algum momento da história algum brasileiro poderia dizer: para que nós vamos levantar um povo para louvar o Senhor? Porque o Brasil é conhecido como terra do samba, do futebol e do carnaval. Está repreendido. O Brasil é reconhecido como um povo que adora ao Senhor. Esse contágio não pode mais fazer parte da nossa vida. Por mais que a imprensa diga isso, fique para lá. Nós temos que declarar e procurar contagiar-nos e contagiarmos a cada um debaixo da palavra do Senhor. E existirão momentos, queridos, que a gente vai ter que ter uma situação como essa. Vamos acompanhar aí. Glória a Deus. Capítulo 5, versículo 1. Comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio. Ele está se referindo à igreja. Nem mesmo os pagãos praticam tal imoralidade. Soube de um homem que teve uma relação com a própria madrasta. Versículo 2. Como pode se orgulhar disso? Deviam lamentar-se e excluir da comunhão o homem que cometeu tal ofensa. Versículo 3. Embora eu não esteja com vocês em pessoa, estou presente em espírito.
Irmãos, o Senhor não quer, e nós vamos ver em toda a Bíblia, mesmo no tempo dos profetas, quando Deus levantava um profeta para profetizar sobre a vida de qualquer irmão, qualquer ser humano, jamais a intenção era desmoralizar a pessoa, mas sempre desmascarar o pecado. A igreja não odeia pessoas, a igreja ama pessoas, porque Jesus morreu por pessoas. Jesus morreu por nós. Mas precisamos pregar contra o pecado. Precisamos pregar contra o erro. E se talvez esse irmão fosse o maior dizimista, hein, varão? Pastor Adércio. Se talvez ele fosse um empresário aqui dos barcos, o cara que tinha o maior, a maior empresa de costuraria lá, de costura, e recebia os maiores barqueiros. E talvez ele bancasse o reino, talvez ele bancasse o aluguel. E se talvez dele, ou por causa dele, por intermédio dele também, ele facilitasse outras coisas para os irmãos. Olha, eu tenho uns contatos com os irmãos aí barqueiros, vamos visitar ali as casas. Ah não, mas ali não pode, o que vão pensar de mim se me ver? Ninguém vai ver, vamos lá. E a coisa começou a contagiar, irmãos. Paulo teve que escrever e falar: para. Quantas vezes eu e você precisamos parar? A nossa vida é muito corrida, irmãos. É muito corrida. Se você, e eu louvo a Deus pela sua vida, priorizar estar na casa do Senhor vale muito mais do que qualquer outra coisa. Priorizemos sempre estarmos na casa do Senhor. Priorizemos sempre estarmos na casa do Senhor. Deixemos todo o mal, deixemos toda situação que quer nos contagiar, até se for um cobertor de manta gostoso para ficar lá no frio lá, oh meu Deus do céu. Eu confesso que assistir culto de casa para mim é uma criptonita negativa. Me contagia toda hora tomar um café, me contagia toda hora levantar para fazer alguma coisa. E o pastor está pregando, de repente o pastor fala: André, canta um hino. Eu falo: oi? O que, pastor? O pastor falou para cantar um hino. Claro, glória. Mas é difícil, mas é o que temos, né? Tivemos a quarentena, estamos passando por um momento difícil, um momento que tem contagiado o mundo. E muito mais do que o contágio da pandemia em si é o medo psicológico. Pessoas estão se matando adoidado e a imprensa não está falando. O contágio negativo está muito grande no mundo. E o Senhor precisa de homens e mulheres como eu e você para nos levantarmos e falarmos: não, o Senhor continua no controle de todas as coisas. Ele tem tudo programado, Ele tem tudo em suas mãos. Mas nós precisamos parar, entender e compreendermos o que está acontecendo. E a direção que Paulo deu foi: fala com esse homem. Peça a ele gentilmente para não compartilhar mais conosco na igreja. E é duro. Tira, irmãos, existem amizades que não nos levam para adorar o Senhor. Existem amizades, você que é casado, existem homens amigos, existem mulheres amigas, mas que não querem um conselho bom para nos contagiar positivamente. Aliás, qualquer coisinha, deixa para lá. Larga isso. Esquece. Quer nos contagiar negativamente. Na escola, nós temos nossos filhos que são diariamente contagiados. Professores incentivando já uma política na cabeça das nossas crianças. Ao invés de ensinar lá o português, a matemática, a história do Brasil, não. Já uma situação política, um contágio na cabeça dos nossos filhos. E a Bíblia diz que nossos filhos são herança do Senhor. Não podemos aceitar esse contágio, irmãos. Existem momentos que temos que parar e resolver. E Paulo diz: para, chama esse irmão, convide ele a sair. Jesus, quando estava falando para os seus discípulos sobre a colheita, ele falou sobre o joio no meio do trigo.
nós sabemos que infelizmente o joio sempre está lá no nosso meio. E quantas vezes nós teremos que parar para tirar? Várias. Enquanto respirarmos, teremos que fazer esse exercício, repreender este contágio que vai nos levar para longe de Cristo. Em nome de Jesus. E Jesus disse: mas você não pode tirar o joio na hora que você vê-lo. Você vai ter que esperar crescer. Na hora que você colher o trigo, você tira o joio. Então, se talvez essa palavra de tirarmos alguém, de conversarmos com alguém, de disciplinar, que hoje é uma palavra que é difícil de se ouvir, acha que fora de contexto, porque nós vivemos o tempo da graça, e na graça tudo pode. Sabe, esses dias eu estava pensando, eu com meus botões, tempo da lei, o que era pecado na lei? Está tudo escrito, não adorarás. Então você ia lá na lei, lia, e agora na graça, o que é pecado? Jesus falou: olha, se você na lei você não podia olhar para a mulher do outro, né? Você até podia olhar, você não podia, né, namorar e tal, porque esposa de outro. Na lei, se fizesse isso, estava em pecado e tal. Agora na graça, Jesus disse: se você olhar e o seu pensamento desejar, você já pecou. Irmão, é difícil demais. Esse exercício desse contágio é difícil demais. É por isso que o mesmo Paulo disse em outra carta: olha, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal, porque é uma luta constante que nós temos. Todos nós temos. Não existe super-homem. A criptonita está aí. Não existe super crente. Não existe tantas coisas que se faziam. Eu não quero falar aqui de igrejas, né? Mas tantas mensagens que se pregava de formas tão fáceis, que crente não fica doente, que crente não acontece isso, que crente tal. E nós estamos vendo tantas coisas acontecendo. Não existe super crente. Essa criptonita contagiosa que é o pecado da sexualidade, o pecado da imoralidade, é algo que infelizmente até hoje ainda tem grande percentual no meio do povo cristão. Estava lendo alguns artigos. É muito triste a respeito desse tema, muito triste, muito atual. Como tem pastores que estão lutando contra isso. Como tem homens e mulheres que, infelizmente, casados ou não, partem para esse tipo de situação que eu estou falando com vocês, que eu estou compartilhando com vocês, que conhecem a palavra de Deus, mas que foram contagiados de uma forma que não conseguem se libertar, que estão escravos, dessa situação. E nós, como igreja, precisamos ver, detectar, entender, orar, clamar e dizer: isso está errado. O Senhor condena isso na sua palavra. O pecado o Senhor condena. O pecado o Senhor condena. Aleluia. Segunda de Timóteo, capítulo 3, diz o seguinte: toda a escritura, versículo 18, segunda de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. É tudo inspirada por Deus, irmãos. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Às vezes não é porque uma pessoa está envergonhando o reino que nós vamos desanimar. Nós não podemos olhar para essa pessoa, mas nós temos que, de uma forma ou outra, tratar essa pessoa. E Paulo deixa claro aqui: olha, eu ouvi falar. E quantas coisas nós ouvimos falar de tantos irmãos
de tantas irmãs que não dão testemunhos, que fazem tantas coisas que nos desanimam, nos entristecem. E essa palavra chegou para Paulo, mas Paulo, com toda a autoridade, ele traz essa palavra, ele trata no capítulo 5, no versículo 6, sobre esse pecado sexual, e eu vou ler novamente, 6,18, nenhum outro pecado afeta tanto o corpo como esse, a imoralidade sexual. Nós lemos no começo, 1 de Coríntios, capítulo 12, sobre a importância de termos um corpo saudável, um corpo sadio. Às vezes uma dor na perna nos dá dificuldade de andar, de subir as escadas, de entrar no ônibus, de entrar no carro. Então é momento de parar e resolver esse problema. Existe talvez algo que tem que sair. Existe uma situação que tem que sair. Isso faz com que a igreja do Senhor tenha harmonia. Saudável é aos olhos do Senhor quando o povo de Deus se reúne para combater o pecado que assola a igreja. Isso traz harmonia para os irmãos. De sorte que se um sofre, todos sofrem, todos nós sofremos. Mas também se um se alegra, fui liberto, recebi a cura, a igreja do Senhor se alegra. E eu quero aqui profetizar nessa noite um crescimento saudável para a igreja aqui de Jaraguá, em nome de Jesus. Um crescimento saudável, um crescimento abençoado, um crescimento de honra, desde o começo, como foi pelos pastores que fundaram, pela CRAM, por toda a história que veio, uma história abençoada. Mas um crescimento saudável requer momentos difíceis. Um crescimento saudável requer uma conversa de adultos. Um crescimento saudável requer maturidade espiritual. Um crescimento saudável requer discernimento espiritual. Não é eu acho e eu penso, é o que a Bíblia diz. Não é o que eu sou acostumado, é o que eu fui acostumado, é o que a Bíblia diz. Não é talvez o que eu aprendi, porque tem muita coisa que às vezes eu e você aprendemos de uma forma errada, mas tem que ser o que a Bíblia diz, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a Bíblia que nos ordena, que nos orienta, é a boca de Deus falando comigo e contigo a todo momento. A igreja quer um crescimento saudável, continue buscando a presença do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor seja aquele que não só nos console, mas que nos contagie, que continue dando força a cada um de nós, para estarmos numa noite fria dessa, um dia corrido de trabalho de todos, estar aqui na casa do Senhor, estar conectado numa rede, estar conectado ainda que talvez na sua sala, no seu cobertor, eu não sei, no seu quarto, ou talvez em algum momento você esteja ouvindo essa mensagem. Que o Senhor te abençoe, que você seja contagiado pelo Espírito Santo de Deus, que você que está aqui nessa noite tenha essa consciência, você faz parte do corpo de Cristo, e para que haja o crescimento, Ele vai precisar de você, vai precisar de cada um de vocês, de cada um de nós. Esse crescimento tem que contagiar, que esse crescimento, pastor Adércio, possa contagiar a nossa igreja, a nossa denominação, por toda a frieza, por tantas lutas. Agora vamos ter que pregar para crentes, é o novo normal, infelizmente, muitos contagiados negativamente, mas a igreja do Senhor continua firme, porque a palavra do Senhor nos garante que Ele está conosco todos os dias. A Bíblia não fala o que aconteceu com este homem. A gente procura, vai para um lado, mas a Bíblia não fala. Uma coisa que a Bíblia nos garante é que o crescimento que o Senhor quer para todos nós
crescimento de um corpo saudável. É um crescimento de um corpo que até tenha um contágio negativo, porque somos seres humanos e não tem como fugir disso. Mas o Senhor é o nosso Deus. Ele tem o seu Espírito Santo, que também é o nosso Deus. Temos Jesus Cristo, que também é o nosso Deus, que morreu por nós. Nós cremos na Trindade Santa e na forma em que ela opera. Deus do controle, Jesus o nosso advogado, e o Espírito Santo o nosso consolador, aquele que está presente entre nós. Eu não sei o que tem no teu coração, o que tem contagiado sua mente. Eu não sei o problema, ou a conversa, ou a dificuldade, ou o sonho, que talvez tenha contagiado sua mente. E você, por algum motivo, nem tem feito mais, nem tem corrido mais atrás de sonhos, nem tem corrido mais atrás dos anseios que um dia você tinha colocado diante de Deus, inclusive de crescimento para a igreja. Qual o sonho que você tem para a sua igreja aqui? Você já parou para pensar nisso? Às vezes eu me pego lá na freguesia do Ó sentado, sento no banco e fico pensando, meu Deus, eu não quero lembrar do que a gente já viveu. Eu quero sonhar o que a gente pode viver. É isso que o Senhor quer para nós. Esse contágio abençoado, esse contágio que nós buscamos ou busquemos nele a saída e a solução dos problemas, porque foi Ele quem morreu pela igreja. Ele é o noivo da igreja. Nosso Senhor é um dos mais preocupados no crescimento da igreja. Então, quando tivermos com problemas, ou tivermos que enfrentarmos dificuldades, ou uma reunião mais acalorada, nós precisamos entender que são situações necessárias, mas que o Senhor continua sendo o Senhor da igreja. Que o Senhor continua sendo o Senhor que tem o controle de tudo e de todas as coisas. Eu gostaria que você curvasse sua cabeça nessa hora e você pensasse um pouco no que Deus quer fazer aqui na igreja. Talvez alguns irmãos que poderiam estar aqui, que não estão mais. Talvez um parente, um amigo, não sei. Mas como corpo que eu e você somos, o Espírito Santo de Deus quer nos contagiar, nos ajudar, nos animar a orarmos, intercedermos, a darmos uma palavra para algum irmão, a reavivarmos e reanimarmos a obra. Em nome de Jesus, que este tema continue, esta campanha continue todas as quartas-feiras, que os cultos de domingo continuem sendo abençoados pelo Senhor. Mas eu gostaria que você nesse momento fizesse a sua oração ao Senhor. O que tem te contagiado negativamente? O que tem sugado suas forças? Talvez não, eu não sei, mas o Senhor sabe. Não chegou nos meus ouvidos nada, eu não sou o apóstolo Paulo. Não posso dizer, chegou aos meus ouvidos e também o Senhor não me revelou. É porque Ele quer ouvir a sua voz. Porque Ele sabe que eu e você temos situações que nos contagiam. Que eu e você temos situações que querem minar a nossa fé. Querem minar a nossa atitude de ser um adorador ao Senhor. De ser um homem e uma mulher digna de ser um adorador ao Senhor. A graça do Senhor nos garante isso. A cruz do Senhor vazia nos garante isso. E não é nenhuma acusação do diabo que vai impedir que o corpo da igreja seja saudável e o crescimento da igreja seja um crescimento saudável. O Senhor tem para cada um de nós um contágio abençoado, um crescimento saudável para a sua igreja, um crescimento saudável em todas as áreas, na área espiritual, na área sentimental, na área financeira. Em nome de Jesus Cristo, faça sua oração neste momento ao Senhor. O que tem te contagiado, o Senhor quer ouvir sua voz. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, fria, desse início de inverno de 2021, Senhor, de
Dias difíceis vivemos, Senhor. Notícias difíceis ouvimos, situações difíceis presenciamos pela televisão, pela internet, todas as horas. Senhor, mas nós queremos nesta noite falar contigo mais uma vez, Senhor, porque ouvimos a tua palavra, Senhor, e confiamos e acreditamos que todo pecado, Senhor, tem que ser extinto, expulso, Senhor, do meio do seu povo. Ajuda-nos, Senhor, a não pecarmos. Ajuda-nos, Senhor, a não cometermos fofocas, a não cometermos palavras que não te agradem. Ajuda-nos, Senhor, no nosso relacionamento com a nossa esposa, nosso marido, na nossa casa, no nosso trabalho, no carro, no ônibus, o relacionamento com a liderança da igreja, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, faça-nos crescer, Senhor, em todas as áreas. Em nome de Jesus Cristo, dá-nos sabedoria, Senhor, para lidarmos com amor em todas as situações. Ainda que tenhamos que ter uma conversa mais ríspida, uma conversa mais difícil, uma conversa mais dolorosa, uma conversa mais quente, mas dá-nos sabedoria, Senhor, do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo possa nos contagiar, Senhor, continuar contagiando a Sua igreja em nome de Jesus. Nessa noite é o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a sermos fiéis a Ti, a buscarmos o Teu nome e engrandecermos o Teu nome, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós te agradecemos nesta noite, Jesus. Amém, queridos. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Que eu e você possamos ser este homem e esta mulher que possamos profetizar a harmonia entre o corpo de Cristo. Ainda que tenhamos que ter uma situação difícil. Amém, pastor Adércio, muito obrigado. Deus abençoe sua vida mais uma vez. Sou grato a Deus por essa noite. Amém, irmão?